Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast Raízes Profundas. Eu sou a Sofia Nóbrega e estou muito feliz por estar aqui uma terceira vez a começar antes de estar pronta, a avançar, mesmo com medo, com muito medo a avançar. E há dias disseram-me que é interessante que o que eu ensino é aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estou a aprender, aquilo que eu estou a viver, aquilo que eu estou a vivenciar, é depois aquilo que eu também te transmito, aquilo que eu também ensino. E eu acho que para mim essa é a beleza disto tudo, porque tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu te transmito, são os meus próprios processos, é aquilo que eu também vivencio. E eu acho que essa é a grande magia disto tudo, a grande beleza, porque lá está, eu só estou a transmitir o que eu própria vivi, o que eu própria aprendi, e a minha intenção é sempre de, se houver alguém que estiver a ouvir e que se identificar e que lhe ajude de alguma maneira, eu sinto-me tão feliz, tão grata por poder inspirar, por poder ajudar, porque sem dúvida essa a minha missão, é de alguma maneira ser um canal de Deus, ser um canal de cura e simplesmente deixar ser-me levada pela mão de Deus e que Deus coloque as palavras na boca, coloque as palavras que Ele quer que eu transmita na boca, na minha boca, e se de alguma maneira eu puder ajudar alguém, eu fico mesmo muito, muito, muito feliz. E sem dúvida que eu ensino, tudo o que eu ensino é porque eu vivenciei. E o que é que vamos falar neste episódio? Vamos falar daquilo que mais me apaixona e começar um bocadinho pelo início disto tudo, que foi como foi o meu despertar espiritual, como é que se sucedeu e trazer aqui também o que é que tudo isto significa em mim, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, voltar um bocadinho ao início, à origem do meu despertar espiritual. Eu lembro-me que desde criança, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre senti um grande vazio, um vazio interno enorme, que nós tentamos muitas vezes colmatar com a presença de outras pessoas, com a presença de, mais tarde em adultos, com namorados, com namoradas, com a presença de pessoas, e é um vazio tão grande que não pode ser preenchido por mais ninguém. Mesmo que a gente tente combater com outras pessoas, a vida acaba muitas vezes por levar da nossa vida essas pessoas, para nós percebermos que aquele vazio não pode ser preenchido por pessoas, porque é um vazio de caráter espiritual. Eu não sabia na altura, mas eu sempre senti aquele vazio, parecia que faltava alguma coisa, faltava um sentido maior para tudo isto. E eu lembro-me que por volta do 9º ano eu pedi à minha mãe e à minha irmã para me colocarem no teatro, que era no Funchal. Eu não vivia no Funchal, então a nível logístico não dava muito jeito, então a minha mãe e a minha irmã diziam que não, porque eram aulas extracurriculares, mas eu queria muito e elas diziam que não. E houve assim vários momentos da minha jornada que para mim são muito claros esses momentos que havia o dedinho do céu, que o céu estava a mexer os seus cordelinhos para que as coisas fossem como tinham que ser, para que eu pudesse passar por aquilo que tinha que passar, para que eu pudesse aprender e para que eu me pudesse descobrir quem é esta Sofia, quem é este ser de luz aqui na Terra. E então elas diziam que não, e eu sentia dentro de mim que quase que tinha que fazer um choradinho para elas entenderem que eu queria mesmo. E eu lembro-me de estar a chorar e de sentir mesmo forte dentro de mim: confia, tu vais conseguir. E consegui, consegui que me inscrevessem, e a verdade é que começou nessas aulas. Eram aulas um pouco atípicas de qualquer outras aulas de teatro que eu alguma vez tive,
porque eu tive um professor e uma professora, a professora que facilita constelações sistémicas e familiares, que foram as minhas primeiras constelações depois, e que sem dúvida as constelações é onde eu mais me sinto amada, onde eu mais me senti amada alguma vez na vida, mesmo, para vocês perceberem o quão quentinho de sentir que nós somos amados quando estamos a percorrer uma jornada espiritual e a perceber o sentido de tudo isto. E o professor via anjos, arcanjos, desde criança contactava com os seus guias. E então já estão a perceber onde é que isto vai dar. Eles interligavam todas as aulas com estas questões, estes temas de caráter espiritual. Por exemplo, o professor falava de crianças índigo, crianças cristal, crianças arco-íris. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre crianças índigo, crianças arco-íris, crianças cristal. Eu falava de propósito de vida, falava de vidas passadas. Ele procurava que nós interligássemos as nossas personagens com a nossa vida, porque que tínhamos recebido aquela personagem e não outra, que tentássemos sempre perceber qual era o padrão que eu tinha para receber aquela personagem e mais outra, e que de alguma maneira o que é que elas se interligavam, fazer sempre aqui esta análise interior, esta análise. E lembro-me que fazíamos meditações nas aulas, lembro-me de ele guiar-nos até uma casquinha de ovo dourada e ficarmos protegidas naquela casquinha de ovo, e era tão maravilhoso. E eu lembro-me de estar sentada a ouvir e sentir, é isto. Aquele vazio interno que eu sempre sentia era preenchido com aquela matéria espiritual. Inexplicavelmente, eu sentia como se eu estivesse a relembrar conceitos que eu já sabia tudo aquilo. Eu estava a relembrar, eu tinha sempre esta sensação de eu não estou a ouvir isto pela primeira vez. Eu estou a relembrar estes conceitos. E eu lembro-me que esse professor às vezes chegava ao pé de mim e dizia: olha, tu nesta vida tu vais aprender isto. Nesta vida tu vais ter esta aprendizagem. E era coisas impossíveis dele saber, mas que estavam totalmente ligados com coisas do meu passado, com coisas da minha jornada. E aquilo começou a mexer muito comigo, mas lá está. Eu sentia que, oh meu Deus, é isto. E o teatro foi aquele sítio onde pela primeira vez eu me senti aceite, onde eu me senti mais enquadrada, onde eu senti que fiz amigos para a vida e fiz amigos também muito ligados à espiritualidade. E que faz toda a diferença termos amigos também ligados aqui à parte espiritual, que a nossa turma, que a gente se identifica, aquele grupo de pessoas que a gente se identifica. E nas minhas outras turmas eu sempre senti que muito colocada de parte, sempre senti que não me enquadrava, sempre senti que não gostavam de mim. E ir para o teatro foi aquele primeiro momento de ok, começar a fazer amigos que eu tinha realmente uma identificação e que eles se identificavam comigo, e isso foi todo um processo muito, muito, muito único e muito especial na minha jornada. E então eu decidi também na altura fazer uma sessão, porque esse meu professor via os anjos e ele comunicava com os nossos guias e dava sessões. E lembro-me que foi assim uma sessão das mais marcantes, foi a primeira. E foi mesmo muito marcante porque ele disse muita coisa que era impossível dele saber, como é óbvio. E foi muito marcante, ainda hoje me lembro imenso de muita coisa que ele disse, muita coisa que eu trabalhei, que eu comecei a entender. Aquele foi o início de tudo e foi tão especial. Lá está, o meu pai partiu quando eu tinha 4 anos e parti de uma forma inesperada na festa de anos do meu irmão, e então sempre foi um assunto que era muito tabu na minha casa e que a gente não falava, não era um assunto aberto que a gente pudesse falar. E aquele foi o primeiro momento que eu voltei a ouvir uma mensagem do meu pai e foi muito especial.
e ninguém tinha sabido que eu tinha ido fazer aquilo, e depois o meu pai pediu que eu, quando chegasse a casa, dissesse uma mensagem a cada um deles, e foi de facto assim muito impactante, mas também muito bonito, porque não há uma separação entre o céu e a terra, há sempre uma conexão. E eu lembro-me que de um dia estar a passear com dois amigos meus e de nós irmos a uma livraria e de eu pegar num livro da Lois Hay, a minha querida Lois Hay. E foi o primeiro livro dela que eu li. E eu peguei, eu vi o livro, e eu podia ter comprado o livro, mas não sei porque eu voltei a colocá-lo na prateleira. E acabamos por ir embora, passear, e depois fomos jantar. E no final do jantar eu fui para pagar, e quando olho para a minha mochila, vejo que tem lá um embrulho. E eu tiro o embrulho e tinha lá o livro da Lois Hay, que o meu amigo tinha comprado à socapa, eu não tinha visto. Tinha comprado à socapa e tinha colocado dentro da minha mochila. E lá está, houve assim muitos momentos da minha jornada que eu senti que as coisas aconteciam, eu estava a ser tão divinamente guiada, a ser levada pela mão de Deus, pela mão do universo, pelos meus guias. E aquele foi o primeiro livro, e desde aí eu comecei a ler. Lembro-me que nessa altura também comprei as minhas primeiras cartas dos anjos, que ainda hoje as tenho. E a Lois Hay tornou-se... Primeiro eu não parava de ler, eu lia imensos livros sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, porque lá está, eu sentia que aquele vazio que eu sempre tinha sentido era preenchido por aquelas temáticas, por aquelas questões, e que eu não estava a aprender aquilo pela primeira vez, eu estava a relembrar tudo aquilo. Eu estava a relembrar a minha verdadeira origem, o que eu de facto tinha vindo cá fazer, aprender, para crescer, para evoluir. E a Lois Hay tornou-se tipo a base das bases. Para mim, tudo o que nós precisamos de saber, para mim, ao ler os livros da Lois Hay, nós podemos aprender. E lá está, ela foi um exemplo. Ai, minha querida Lois Hay. Ela foi um exemplo porque ela passou por uma infância terrível, ela passou por abuso sexual, ela só se despertou espiritualmente ao volta dos 40 anos, ela teve um cancro que ela se curou sem qualquer intervenção médica e cirúrgica, porque lá está, ela percebeu esta ligação do corpo com as nossas emoções, com a ligação espiritual, e eu acho que hoje nós já evoluímos muito mais, porque a Lois Hay foca muito no pensamento, e eu acho que nós hoje sabemos que o pensamento é uma parte da casa, mas é além disso. Nós, se quisermos mudar a nossa vida, temos que mudar o que andamos aqui a emanar a nível de sentimento e criar um alinhamento entre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e as nossas ações e a conexão com a fonte. Mas para mim aquilo tornou-se uma base tão extraordinária. Sempre a Lois Hay tem uma lista das nossas doenças e causas emocionais prováveis que criam aquelas doenças, e que foi o resultado de muitos anos de trabalho a atender muitos pacientes com doenças. E eu muitas vezes pego, quando olho, por exemplo, tenho uma dor de garganta. A dor de garganta tem muito a ver com, por exemplo, quando estamos assim a passar uma grande fase de mudança da nossa expressão, quando estamos a expressar e sentimos que não nos podemos expressar. Normalmente ressente aqui nesta garganta, então eu vou sempre lá ler e procurar sempre esta ligação do nosso corpo, o que é que o meu corpo está a transmitir, aquilo que eu sinto e que está a criar isto no meu corpo, o que é que há mais de profundo, lá está as raízes profundas, sempre, 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 sempre. E depois então eu fui para a faculdade. E quando eu fui para a faculdade, mais uma vez, a vida mostrou que eu estava a ser tão guiada. Porque eu inscrevi-me no Porto e inscrevi-me em Lisboa e fui fazer as provas, e eu lembro-me de sentir quase como se eu fosse invisível, sabem? E eu fui fazer as provas, e na semana anterior dessas provas tinha sido a minha prova de aptidão profissional, porque eu estava num curso profissional de teatro, e então eu não tinha-me preparado assim tão bem para aquelas provas, e eu não entrei, nem em Lisboa nem no Porto. E eu lembro-me de estar a chorar, deitada no chão, nesse dia que eu soube os resultados. Estava a haver uma festa em minha casa, e eu estava deitada no chão, no quarto, sozinha, a chorar.
porque eu sempre fui muito dramática e eu sempre fui muito profunda e muito intensa e sempre vivi as coisas de uma forma muito intensa. Lá está, faz tudo parte da aprendizagem e do meu tipo de personalidade também. E eu lembro-me de estar a chorar e mais uma vez eu ouvi: confia, está tudo certo. E eu decidi então inscrever-me em Évora, porque em Évora não era necessário provas prévias e eu só tinha me inscrito para Lisboa e para o Porto, onde eram necessárias provas prévias. E eu entrei em Évora e eu decidi, ok, eu vou, fico um ano e depois volto para Lisboa, vou inscrever-me nas provas de novo e já tenho um ano de preparação e que vou realmente ensaiar mais e volto para Lisboa. Inocente! Nesse ano eu fiz uma sessão e esse terapeuta comunicou-me divinamente, ou seja, comunicou-me que a minha percentagem de despertar espiritual, de crescimento espiritual no Porto tinha sido 30%, seria de 30%, porque isto foi muito interessante, porque eu fui a terceira a não entrar, então eu fiquei na lista de espera, porque há sempre pessoas que desistem, isto no Porto. E naquele ano desisti 3 pessoas e eu sabia porque alguns eram amigos meus. E eu tinha um amigo já a estudar lá e então que foi à secretaria porque ele sabia que tinham desistido 3 pessoas e eu também. E ele disse, não vão chamar. E eles responderam, vamos fechar as turmas e não vamos chamar mais ninguém. Quando nos anos anteriores nem era assim que isto se processava. Eles costumavam chamar as pessoas que tinham ficado em lista de espera, ou seja, que tinham sido os primeiros candidatos a não serem... a não terem entrado. E então a minha percentagem de crescimento espiritual no Porto teria sido de 30% e o terapeuta disse que nem era mau, 30%. Em Lisboa teria sido de 0%. E em Évora seria de 100%. E é óbvio que a vida iria mexer todos os cordelinhos e mais alguns para me fazer guiar até Évora. E foi em Évora que começou todo o meu despertar espiritual. O meu grande despertar começou lá. Eu não parava de ler, eu sei que a maior parte dos livros que eu requisitei na biblioteca, tipo 90% foi de espiritualidade. E eu lembro-me de estar a andar na biblioteca e de pegar um livro e parecia que saltava outro e que esse é que eu de facto tinha que ler. Eu lembro-me que estava sempre a ver estas sincronias, estes não acasos da vida. E eu li imenso e foi quando eu comecei a meditar, desde essa altura até hoje, todos os dias. Eu lembro-me que eu ficava mais de 1 hora a meditar. E eu lembro-me que eu sentia a minha verdadeira natureza. Eu sentia realmente quem eu era, porque eu também, lá está, eu tinha muito compromisso para comigo. Eu tinha muito compromisso, tempo e prática. Eu dedicava-me muito. E então eu meditava e eu sentia qual era a minha verdadeira origem, a minha verdadeira natureza. Comecei a sentir quem é esta Sofia. E porquê que foi tão diferente eu ter ido para Évora? Porque Évora eu não conhecia absolutamente ninguém. Tanto em Lisboa como no Porto tinham ido colegas que eu já conhecia. Então eu teria continuado a estudar com pessoas que eu já conhecia da Madeira. E em Évora foi aquele momento de eu conhecer-me pela primeira vez sem ninguém do meu passado. Ou seja, quem é esta Sofia? Quem é que eu verdadeiramente sou? O que é que eu verdadeiramente penso? Évora foi para mim toda essa jornada super profunda de me descobrir. E o que começou a acontecer foi que eu meditava e eu tinha visões. E qual é a diferença de visão e imaginação? Imaginação, nós fechamos os olhos e estamos a imaginar. Quando nós recebemos uma visão, nós não controlamos a visão. A visão vem, mostra o que tem a ir e vai. Eu não estou a controlar aquilo que vejo. E então eu estava lá a meditar e o meu corpo ficava todo muito, muito, muito quente. O meu coração ficava a palpitar muito rápido. E esse é um dos indícios que nós estamos a receber do céu. E eu lembro-me que uma das minhas primeiras visões foi muito marcante. O meu coração muito, muito rápido, meu Deus, o que é que está a acontecer? E eu vi um cavalo
acho que até tinha asas, isto já tem muito tempo, portanto não me lembro com super pormenor, mas o cavalo andava para mim, para mim, para mim, para mim. E isto começou a acontecer com muita frequência. Eu tinha várias visões e eu lembro-me de fazer perguntas e de ouvir com clareza as respostas, e depois a vida validava externamente aquilo que eu tinha ouvido. Por exemplo, eu contei no último episódio sobre o meu processo de descoberta da minha orientação sexual. Se não ouviste, podes ir a ouvir o segundo episódio. Que aquilo que me fez realmente dizer, ok, eu realmente gosto de mulheres, foi um momento em que eu esbarrei contra uma rapariga numa casa de banho no Porto. E nós realmente depois começamos a falar uma com a outra. E eu lembro-me de perguntar aos meus guias sobre aquilo e de ouvir isto. Vocês já foram um casal, tu foste o homem, ela foi a mulher. Eles relataram como é que tinha sido a relação e o que é que nós vínhamos libertar, resolver uma com a outra, o que é que tínhamos como aprendizagem uma com a outra. E eu lembro-me depois de ir fazer uma terapia com aquele meu professor que vê os anjos desde criança e de fazer a pergunta, mas sem dizer o que tinha ouvido. Esta pessoa, o que é que eu tenho a aprender? E ele disse exatamente aquilo que eu tinha ouvido. E aquilo para mim foi muito impactante. Ok, o que é que está a acontecer? Porque há qualquer coisa que está a acontecer. Porque eu às vezes estava na minha vida e eu ouvia qualquer coisa e eu depois recebia externamente a validação. Isto foi o início das minhas leituras angélicas. Que eu começava a fazer as leituras e eu tinha validação, porque as pessoas... isto que tu disseste já me tinham dito. Portanto, aquela pessoa já tinha feito uma terapia, a pessoa também tinha falado desta vida passada, igualmente como tu falaste. Ou eu via um ente querido falecido, ok, e relatava como é que eu estava a ver. Esse é o meu avô, esse é a minha avó. E comecei a receber este tipo de validações e a perceber, ok, qualquer coisa que está aqui a acontecer, porque lá está, eu meditava muito, eu lia muito, eu estava super no meu crescimento espiritual, no meu processo de despertar espiritual. E eu lembro-me também, quando eu cheguei a Évora, lá está a vida sempre a mostrar que nos está a guiar. Quando eu cheguei a Évora, eu em Lisboa, nas provas, imensa gente. Eu tinha calhado num grupo com uma pessoa que se chamava Sofia, era um grupo enorme, mas ela marcou-me muito. Ela chamava-se Sofia. Quando eu cheguei a Évora, ela foi a primeira pessoa das primeiras pessoas que eu vi quando cheguei à faculdade. E ela, nós, pronto, não tínhamos estado muito tempo juntas, mas ela, quando me viu, fez uma festa. É que eu estava trombuda. Estava trombuda porque eu achava que não era ali que eu tinha que estar. Então, ela fez uma festa tão grande, tão grande, tão grande, e depois nós tornamos-nos irmãs de alma. Ela tornou-se a minha grande, grande amiga, que também se chama Ana Sofia. E lá está, e uma vez estava a meditar e os guias disseram-me: vocês já foram irmãs noutra vida? E mostravam-me uma imagem de avião, e disseram: vocês adoravam andar de avião. E nesta vida vêm andar de avião, uma com a outra. E depois, mais tarde, foi um acaso, andamos várias vezes de avião juntas, e lá está, é sempre esta ligação, e que nos mostra realmente que estamos a ser tão divinamente guiados. E porquê que passamos pelas coisas, dá-nos este entendimento, esta compreensão. Isto está a acontecer, o que é que eu tenho a aprender? Porque, lá está, há muitas bênçãos, há muitas sincronias, quando nós realmente estamos a despertar espiritualmente, mas tem havido muitas lições e muitas aprendizagens. E a espiritualidade dá-me este afastamento de perceber, esta compreensão distante de perceber o que é que eu estou realmente a aprender com isto? O que é que eu tenho realmente a aprender com esta situação? Eu lembro-me que nessa altura eu tornei-me vegetariana e não sei, foi inexplicável porque eu lembro-me de acordar e eu ficava assim a olhar para as paredes, a sentir um amor como eu nunca tinha sentido, a olhar assim para o sol, a ver a beleza das coisas como eu acho que nunca tinha visto. E eu lembro-me que eu abraçava os meus amigos e uma amiga disse-me: eu quando te abraço, Sofia, eu sinto uma energia de amor a sair do teu peito. Porque eu, de facto, eu acho que eu nunca tinha sentido aquele amor daquela maneira. Porque foi uma altura mesmo muito bonita da minha vida, apesar de tudo. Porque também houve aprendizagem, como é óbvio, muita aprendizagem sempre.
muita intensidade sempre, muita profundidade sempre, muita raiz profunda sempre, mas também depois há esta parte. E então foi essa altura também, sabem, de olhar para as coisas, de abraçar as árvores, de abraçar quem eu realmente era. E também eu sempre me tinha sentido desenquadrada nas outras turmas e eu comecei a fazer amigos que também valorizavam-me, porque eu sempre falei muito destes temas e havia trocas tão bonitas de conexão. Eu realmente senti que posso ser eu própria. E é isso que eu venho ser eu própria. Que belo que é sermos nós mesmos, nós próprios. E então, o que é a espiritualidade em mim? A espiritualidade deu-me este sentido maior. Saber que as coisas não são aleatórias. Eu sinto que quando nós não somos despertos espiritualmente, e está tudo certo, porque nós estamos sempre numa vivência espiritual, numa jornada espiritual, mas podemos não ser despertos e nunca despertar. Como a Alexandra Salnado diz, muitas vezes podemos nascer e morremos sem saber porque é que nascemos. Ou seja, eu morri sem saber para o que nasci. É isso, eu morri sem saber para o que nasci. E as pessoas que não são despertas espiritualmente, eu vejo muito isso, acham que é tudo um castigo, acham que é tudo aleatório. Parece que toda a gente está contra mim, eu sou culpado e eles são culpados. E está toda a gente contra mim, toda a gente me deve e não me paga. Essa energia pesada, essa energia de resistência. Está tudo certo. Está tudo certo. E eu acho que a espiritualidade dá-nos este sentido maior, esta conexão com a fonte. Perceber o que é que eu de facto vim aprender. Há muitas bênçãos, porque quando nós começamos a despertar espiritualmente, há muitas bênçãos, há muitas sincronias. Começamos a perceber o sentido disto tudo, que estamos a ser divinamente guiados. Mas depois, claro, há as aprendizagens. Há sempre aprendizagens. A diferença é que eu começo a olhar para dentro. Eu começo a olhar para dentro e a perceber: ok, isto já aconteceu várias vezes, isto é um padrão. Há aqui uma coerência energética que me faz atrair isto. O que é que eu ando a emanar? Porque se eu sou enganada, por exemplo, se eu sou enganada, se eu sou traída, onde é que eu emano isso? Onde é que eu ainda me traio? Onde é que eu ainda me engano? Se eu sou roubada, onde é que eu ainda me roubo? Eu não me roubo. Ok. Mas quando és roubada, como é que te sentes? Traída, triste, injustiçada. Ok. Olha, quais são os momentos lá atrás, porque o nosso hoje é feito das nossas escolhas ontem, há 30 dias, há um ano, há 10 anos. É sempre o resultado. O nosso futuro é o resultado das nossas escolhas hoje. Então, olha, onde é que te sentiste injustiçada? Onde é que te sentes traída? Que continuas a atrair estes outros e estas experiências que estão a validar aquilo que andas a emanar. A frequência vibratória que andas a emanar. Porque em última instância está a vir para que tu possas libertar. Mas também é uma validação daquilo que tu andas a emanar. Porque o que nós vimos aqui fazer é ascender. Porque nós podíamos continuar no espaço entre vidas, num espaço de luz que já é muito bom, mas a nossa alma sente que tem que ainda ascender, tem que evoluir, tem que crescer. E aqui na Terra, quando aprendemos através da dualidade, a Terra dá-nos isso. Esta experiência no planeta Terra dá-nos isso. Há mais almas a querer encarnar do que corpos para as albergar. Então, para nós percebermos o quanto nós aprendemos aqui. Nós achamos que isto é tudo uma merda, porque é tudo dual e é tudo muito difícil, mas a nossa alma quis estar aqui, porque a nossa alma sabia que através da dualidade iria aprender aquilo que ela precisa de aprender para se libertar, para se curar, para se resolver, para ela poder ascender, para ela poder evoluir, para ela poder crescer. Isto são aprendizagens sem fim. Olha, como a minha psicoterapeuta me costuma dizer, esta experiência na Terra, ou seja, isto não tem um fim, nem teve um começo. Não tem um início, nem tem um fim. E é sempre esta imagem de
eu posso escolher nem estar numa aprendizagem, nem querer estar a seguir uma aprendizagem espiritual, não querer saber nada disso, mas está sempre a acontecer. E é sempre esta imagem de eu posso me sentar a descansar, mas a bolsa está sempre aqui. E depois eu levanto-me e vou para a vida e a bolsa continua aqui. E a bolsa é o quê? É sempre esta caminhada espiritual que nós estamos aqui a aprender, que já viemos muitas e muitas vidas e muito provavelmente vamos continuar a vir muitas e muitas outras. Temos muito para aprender. Porque se nós chegássemos aqui e realmente aceitássemos sentir e viver o que há para viver, mas não, nós colocamos tudo para debaixo do tapete e em vez de libertar karma, libertar a dor, fazer os lutos quando há lutos para fazer, nós colocamos tudo para debaixo do tapete, não queremos sentir nada e então ainda vamos adquirindo cada vez mais karma, cada vez mais dor. A sentir que sou vítima e então ainda acrescentar mais dor. Sou vítima das minhas próprias escolhas. Como eu não sei que tudo aquilo que eu recebo é fruto das escolhas que eu faço, então eu sinto que eu sou vítima das circunstâncias. Mas não. Então a espiritualidade, sem dúvida dá-nos este sentido maior e esta compreensão que aquele vazio interno que nós muitas vezes sentimos só pode ser preenchido indo lá em cima, conectando, fechando os olhos, conectando, porque lá em cima nós podemos ir buscar o amor incondicional. Nós podemos ir buscar respostas. Nós podemos ir buscar compreensão, alegria, segurança, conforto, amor, apoio, tudo aquilo que nós precisamos. Mas como nós não sabemos, e todos nós no mapa astral, no nosso mapa astral, temos lá uma casinha da parte espiritual. Pode estar fechada, bloqueada, e nesta vida não vamos desbloquear, mas ela está lá. Todos nós temos essa casinha e esta necessidade. Por isso é que muitos de nós acabamos nos vícios, porque nós todos temos esta necessidade, esta ligação. E como nós muitas vezes não conseguimos perceber que é indo para dentro, começamos a ir atrás dos vícios, porque os vícios dão-nos essa ilusão desta conexão, essa fuga. E então vamos lá em cima preencher estas necessidades espirituais, porque só assim, porque vejamos, cá em baixo nós temos um vazio interno e nós tentamos preencher isso com namoradas, com namorados, com amigos, com familiares. O que é que acontece? Os outros estão também a percorrer o seu caminho e estão também à procura de preencher as suas próprias necessidades. Então eu tenho as minhas necessidades e o outro tem as suas necessidades. E parece que entre um casal há tanta cobrança. Estão os dois atrás das suas próprias necessidades. E eles não conseguem preencher as necessidades um do outro porque eles já têm as deles, que já são tão profundas. Portanto, por isso é que este vazio interno só pode ser colmatado comigo, com a conexão comigo e com a fonte que me dá tudo aquilo que eu necessito. Porque em última instância, nós achamos sempre que não, que as respostas estão lá fora e estamos sempre à procura do fora. Sempre fora. Mas começamos a perceber que as respostas, tudo aquilo que eu necessito, já está dentro de mim. Todas as capacidades e potencialidades, às vezes que eu vejo no outro e que eu me comparo, aquilo já está em mim. As respostas já estão dentro de mim. E a espiritualidade, sem dúvida, também me dá esta conexão, esta compreensão, esta consciência de que eu sou a criadora da minha vida, de que eu sou responsável por tudo o que me acontece, porque tudo aquilo que me acontece é resultado da frequência vibratória que eu ando a emanar, através dos meus pensamentos, daquilo que eu sinto, das minhas ações, da minha conexão ou não conexão. E eu sou responsável. Colocam-nos muito este sentimento de eu sou culpada, tu és culpado. Não, eu sou responsável. Tu és responsável. E por eu ser responsável, eu também tenho em mim a possibilidade de mudar. Porque se eu só sou culpado e tu és culpado, isto tudo é tudo aleatório, isto não serve para nada, então eu não estou ainda no comando da minha vida de perceber, eu não sou vítima.
porque sou eu que escolho. Pode ser inconsciente. 5% consciente, 95% inconsciente, de que andamos aqui a emanar e a receber. Mas sou eu que estou a escolher. Por isso eu não sou vítima, eu sou responsável. E a partir do momento que eu percebo que eu sou responsável, eu também estou no lugar de realmente assumir as rédeas da minha vida, assumir o comando da minha vida. E de perceber, eu sou a criadora. Eu sou a criadora da minha vida. Eu ainda não estou a conseguir receber aquilo que quero. Beleza. Aquilo que eu tenho que fazer é limpar. Porque nós temos tanta merda armazenada da nossa infância, de vidas passadas. É tudo a um nível inconsciente. Beleza, então vou limpar. Vou limpar a rejeição. Vou limpar a escassez. Vou limpar a traição, o que for. Vou limpar o abuso que está em mim. E a partir do momento que eu estou a limpar, e lá está. É por isso que depois eu digo que não é tanto os pensamentos. Os pensamentos é uma parte, mas é limpar que tudo começa-se a alinhar. Ok, a minha vida ainda está um desastre. Vamos limpar. Vamos ir fundo. Vamos perceber o que é que realmente está ali. É uma raiz muito profunda. Nós vivemos aqui há muitas vidas. Estamos a aprender há muito, muito, muito tempo. Então o que é que está ali? Porquê que eu continuo a atrair isto? Atrair porque é um imã. Tem a ver com a frequência vibratória que eu estou a emanar e então eu atraio semelhantes. Mas eles só estão a validar as minhas próprias crenças. Eles não são culpados. Eu não sou uma vitimazinha das minhas circunstanciazinhas. Isto dói. Claro que dói. Eu própria, lá está, por isso é que eu comecei o episódio a dizer, isto são tudo processos que eu própria vivo. Claro que eu coloco muitas vezes no lugar da vítima. Ai, tantas vezes. E choro, ai, coitadinha de mim, porque é que eu só atraio isto? O que é que ainda me falta mudar? O que é que ainda me falta perceber? Porque lá está, sou muito dramática. Mas é esta compreensão de caramba. Eu não sou vítima. Eu não sou a vítima. Eu sou a criadora. E por ser a criadora, eu também posso mudar. E posso escolher mudar todas estas tretas que eu atraio, que andem a emanar. Vamos limpar. Limpar a escassez, a falta, a pobreza. Todas essas crenças que nos colocam que nós não somos bons o bastante. E aí, podemos começar então a atrair coisas diferentes, que estão em ressonância com o novo eu. E o mais belo da nossa jornada espiritual é que eu posso começar a arrumar uma parte da casa e a vida guia-me depois pelas outras. Eu posso começar, por exemplo, pela parte emocional e a vida depois guia-me também à parte física, ou seja, de fazer exercício físico, cuidar de mim, de mexer o meu corpo, ou seja, de cuidar da minha alimentação, porque está totalmente ligado com o meu bem-estar e com estar bem ou não estar bem. Ter uma doença tem muito a ver com aquilo que ingerimos. Se eu maltrato o meu corpo, é óbvio que eu não posso estar bem, não é? Então quando começamos a arrumar uma casa, a vida depois guia também a arrumar todas as outras e a que tudo se alinhe. E é uma viagem sem fim. Sem fim. Não começou nesta vida e não acabará nesta vida. Isto é apenas uma passagem sem fim. E apesar disto também ser muito desafiante, é tão belo, dá-nos esta convicção de que, de facto, isto há um sentido muito maior. Porque aquilo que me fazia sentir um vazio interno é, ok, eu levanto-me, vou para a escola, como, chego a casa, tomo banho, vou dormir, vejo um pouco de televisão, estou um bocadinho com as pessoas, mas e depois? Depois vou para a faculdade. Começo a trabalhar, tenho filhos, caso-me, compro uma casa e depois? O que é que eu estou aqui a fazer? Qual é o meu propósito? E eu sempre fui tão profunda que eu senti isto já na adolescência, este vazio, mas tem que haver um sentido maior. Nada é aleatório. Absolutamente nada é aleatório. E uma coisa também
eu cresci sendo cristã, então também senti de falar um bocadinho disto. A espiritualidade não é uma religião. A espiritualidade não é uma religião e lá está, todos nós estamos numa travessia espiritual, quer estejamos conscientes disso ou não, e quer queiramos a viver ou não, estamos sempre, ou seja, somos seres espirituais numa vivência terrena e não um corpo que por acaso tem aqui uma vivência terrena na Terra. Não, somos seres espirituais na Terra a ter uma aprendizagem terrena. É diferente, não é? E a espiritualidade não é uma religião. E eu sinto que, ao ser cristã, quando eu ia à missa, eu ia à catequese, eu sentia falta qualquer coisa. Eu sempre senti isto, falta qualquer coisa, porque se pensarmos, nós estamos na missa e nós levantamos, sentamos, levantamos, sentamos, estamos a dizer o que o padre diz para dizermos, mas não estamos a sentir nada daquilo. Não é nada sentido. E muitas vezes, eu já fui à missa, já foi bom. Mas saí da missa e nem ouvi nada do que o padre disse na homilia ou o que quer que seja. E então eu sentia falta qualquer coisa, porque a igreja é sempre fora, é sempre para fora. E nós vimos precisamente conectado dentro, porque está tudo aqui dentro. Começa e acaba aqui dentro. Começa e acaba aqui dentro. E lá está. Na era de peixes, quer dizer, antes disso até, eu já tive várias religiões, ou seja, já pratiquei várias religiões e já me dei a conhecer a várias coisas diferentes, a diferentes doutrinas, e eu sinto sem dúvida que o importante é aquilo amplia-me, aquilo faz-me sentir livre, faz-me bem. Porque as religiões não, de forma nenhuma é um problema. Que bom que existem. Se te ampliar, se te fizer sentir livre, se te fizer sentir bem, mais cheia de ti. Agora, a meu ver, se quase nos incutir que nós somos pecadores, há uma lista de coisas que tu não podes fazer, mas e tudo o resto? Eu sou pecador e não me amplio, eu acho que, a meu ver, o caminho não é por ali. Tem que haver um sentido maior para tudo isto, não é? E na era de peixes, que foi a era que nós estamos a sair completamente, fazia sentido a igreja. Porquê? Porque a era de peixes nós estávamos completamente à procura do Salvador. Porque o Salvador para a nossa vida estava fora. Era Jesus, era Buda, era não sei o que mais. Era o padre, era o médico, era o professor. Salvem-me! Salvem-me que eu sou vítima, eu sou tão pecadora, então salvem-me! E na era de Aquário, que é a era que nós estamos finalmente agora a entrar e que Covid finalmente está tudo a sair debaixo do tapete, tudo a sair debaixo do tapete. Por exemplo, Portugal não é corrupto só agora, Portugal sempre foi corrupto, então está tudo a sair debaixo do tapete. As doenças, está toda a gente a ser obrigada a acordar porque estamos a entrar na era de Aquário. Nós estamos realmente a evoluir a um nível de vibração como nunca antes existiu. E por isso é que tudo que ainda está muito denso está a ser chamado a acordar. Mas isto é belo! A nossa alma quis muito estar aqui. Muito estar aqui, sobretudo nesta época. Porque nas vidas passadas nós vínhamos trabalhar, por exemplo, um karma. Conseguíamos trabalhar um e às vezes nenhum, dois, e já era muito bom ao longo de toda a vida. Nestes últimos anos, nós estamos a trabalhar por vezes 20 karmas, 10 karmas de uma vez. Porque está a ser tudo muito rápido. Está tudo a ser potencializado muito rápido, como nunca foi. E como daqui a muito tempo vai voltar a ser lento de novo. Então a nossa alma quis estar aqui a viver tudo isto. Estas guerras, que sempre existiram e sempre vão existir, até nós percebermos que a paz só começa de dentro, e por isso quanto mais nós despertarmos para a nossa verdadeira natureza, mais nós estamos a impactar o mundo num todo a nível vibracional. E a era de Aquário traz-nos esta consciência.
O Salvador da minha vida sou eu, não é o outro. Eu sou o Salvador. Que belo que eu agora sei que eu tenho a força para mudar. Já não é mais fora. Os padres, salvem-me, salvem-me. Não, agora é dentro. Porque é esta convicção que vir para dentro nos traz de que Deus não é separado de mim. Não é eu estou na igreja e Deus está lá e eu estou aqui. Não, eu sou Deus. Eu sou parte da fonte. Eu sou a fonte. A fonte não é separada de mim. Eu sou a fonte. Eu sou a salvadora da minha vida. Eu sou um ser espiritual numa vivência terrena. O que é que eu venho aprender? Começar a perceber todas as lições, qual é realmente a lição que está ali e a conhecer a nossa verdadeira natureza. A espiritualidade é esta conexão de conhecer a minha verdadeira natureza. E nesta era está tudo a ser potencializado muito rapidamente, porque esta é a era da abundância. A era de peixe e a era da restrição pura. Restrição pura. Esta é a era da amplitude, da mais alta vibração. É a era da liberdade. Aliás, o símbolo do aquário, a nível, ou seja, do símbolo astrológico do aquário, é uma onda. As pessoas pensam que aquilo é um peixe, mas aquilo é a onda que quando vibra alto vibra muito pequeno. Quando é muito longa, é densa. Quando a onda, aquilo que a nossa frequência vibratória, quando está alta, é muito baixinha. É muito pequenina. Que são assim. É a era da liberdade. É a era da amplitude. É a era de eu sei que a força está dentro de mim. Eu sei que eu não sou um coitadinho das minhas próprias circunstâncias. E é tão belo saber que conhecer a minha verdadeira natureza e saber que isto não é o começo nem é o fim. É apenas uma passagem. É apenas uma aprendizagem. Vai haver muita coisa difícil? Sim. Eu sou a prova disso. Vivi processos de cura milenar. Porque lá está, esta vida como está a ser tudo tão potencializado, foi como se eu tirasse um penso, uma ferida, que estava preta, negra, e que eu tinha há tantas vidas, tantas e tantas, sempre maltratar-me, tão pecadora. E eu nesta vida, a minha alma decidi, eu vou tirar o penso. Eu vou olhar para a ferida. Dói, parecia que ia morrer. Dói. Porque aqui na Terra também nós aprendemos através da polaridade oposta. Se eu estou triste, eu aprendo o amor. Se eu estou na escassez, eu aprendo também sobre a abundância. Se o objetivo disto tudo é ascender à luz, eu aprendo no meio da densidade. Então tira o penso e vou realmente olhar para a ferida que ali está. E vou curar-me. Isso é muito difícil, sou a prova disso. Mas depois também tem a outra parte de sabermos que isto não é um acaso, nada é uma coincidência. Tudo é perfeitamente orquestrado para ser assim. Consoante o que a nossa alma decidir vir aprender. Porque nós, antes de encarnarmos, nós escolhemos os nossos pais e eles também nos escolhem como filhos. Nós escolhemos a nossa fisionomia. Nós escolhemos o país que vamos encarnar. Tudo é perfeito, nós escolhemos as principais aprendizagens e está tudo em harmonia, está tudo perfeitamente orquestrado para aquilo que eu vim aprender. Nada é um acaso, nada é um acaso. Dói. Mas a diferença porque uma pessoa pode nem fazer um processo espiritual, mas pelo simples facto de ela aceitar sentir
não colocar para debaixo do tapete, aceitar sentir, ela já está a fazer, já se está a trabalhar espiritualmente. Só pelo uso correto das suas próprias emoções. Aceitando sentir, aceitando sentir. E o que acontece é que andamos aqui, tipo, não quero ver, não quero ver, não quero ver, vou colocar tudo para debaixo do tapete, não quero ver, os outros são os culpados da minha desgraça. É sempre tudo esta consciência. E está tudo a sair debaixo do tapete. Porque estamos realmente a ascender. E é esta a beleza de nós sabermos que eu podia andar uma vida inteira sem querer ver e a colocar tudo para debaixo do tapete, a ficar doente, porque é a vida, o corpo a mostrar que não estou no sítio certo, não estou no meu alinhamento. Ou posso estar aqui a viver o que há para viver, ou seja, quando há dor, vivo toda a dor, faço o luto, choro, 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 mas depois também tem outra parte, que é quando estamos felizes, e começam a ser muitas as vezes que estamos felizes, a felicidade também é muito mais pura. É tudo muito mais intenso, é tudo muito mais... Meu Deus, olha esta beleza, olha este pôr do sol, que bom, que bonito, que gratidão. E começamos a estar gratos pelo de menos bom, porque é para eu aprender, e o de bom, porque é uma benção. É uma benção. É uma benção e é sem dúvida esta consciência que nos dá outro sentido para a nossa vida. Outro sentido, que era aquilo que eu procurava mesmo sem saber. Era inconsciente, mas era aquilo que eu procurava, aquele vazio de falta qualquer coisa. Eu sou cristã, falta qualquer coisa. Falta a conexão. Eu não sabia ainda. E eu sinto muito que esta conexão, esta compreensão, lá está, eu posso não querer seguir o caminho espiritual e só pelo facto de sentir já estou a trabalhar-me espiritualmente, mas eu sem dúvida sinto que no meu caso aquilo que mais me ajuda a libertar-me das ilusões, porque nós aqui aprendemos através da polaridade e com muitas ilusões. E quando nós, liberta o medo, liberta isto, começamos a perceber que aquilo era uma ilusão, aquilo não é verdade, aquilo não é real, aquilo é uma ilusão. E eu sinto que nós começamos a sentir isso verdadeiramente através da meditação. Fechando os olhos e indo para dentro, estando no momento presente, sem da dualidade da mente que está sempre no passado ou no futuro, sempre, 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 sempre. E sinto a minha verdadeira natureza, mas não porque o outro padre, ou quem quer que seja, me disse que é assim, que eu sou isto e que eu sou aquilo. Não, eu fecho os olhos, eu já não tenho que acreditar no que me disseram. Eu fecho os olhos e eu vou para o invisível, para dentro de mim. E começo a sentir realmente quem sou e não porque alguém me disse. Começo a sentir o invisível dentro de mim. No início está escuro. Óbvio, séculos e séculos de privação, a nunca olhar para dentro, a adquirir mais dor, mais desgraça, mais... Claro que quando nós começamos a meditar ou a fazer este processo, a fazer terapia, a fazer o que for, está escuro, está negro, não tem luz. Mas com muita prática, compromisso, nós começamos meu Deus, que belo, eu venho aqui para me amar. Eu venho aqui para me amar. Eu venho aqui para gostar de mim. Eu venho aqui para ser quem eu sou. Eu acho que esse é o ponto fulcral. Ser quem eu sou. E não o que a mãe, o pai, o tetravô, o professor quer que eu seja. Claro que é um caminho. É um caminho. Com muitos erros, com muitos acertos. E eu sou ótima para falar nisto porque sou muito perfeccionista e é algo que super tenho a liberdade de... Não quero perfeição. Mas, sem dúvida, a pouco e pouco um passo, mais outro passo de ser quem eu sou. Porque falam muito sobre o propósito. Mas, em última instância, o nosso propósito e missão é sempre ser quem eu sou. E se eu estiver alinhada com quem eu verdadeiramente sou, a nível vibracional, como é que eu não vou estar a fazer coisas que estão em concordância e em ressonância com aquilo que eu sou? Que são a minha missão. A missão não é fazer.
Nós achamos que a missão é fazer, mas se eu já sou, aquilo é só o resultado daquilo que eu já sou. E esta a nuance. Não é tanto fazer, é mais ser primeiro. Ser quem eu sou. E depois de ser, então eu vou fazer, eu vou ter. Porque eu, em primeira instância, eu sou quem eu sou. E é toda esta jornada de descoberta de quem é que eu verdadeiramente sou. Respirando. Tantos processos, como eu costumo dizer, isto é muitos processos para uma vida só. Para uma vida só, isto é muita intensidade. E o que eu gostava de saber, aqui nos comentários ou no meu Instagram, no meu Facebook, conta-me como é que foi o teu processo de despertar espiritual. Conta-me que eu vou adorar ler, mesmo muito. Estou tão grata por me estás aqui a escutar, tão feliz. E sem dúvida algo que eu também gostava muito de dizer isto, porque algo que eu vi muito na minha jornada foi: eu despertei espiritualmente muito por causa daquelas aulas de teatro, porque aquele professor falava daquilo. De certeza que aquele professor foi despertado por outras pessoas antes dele, que falaram com ele e essas pessoas despertaram porque houve outras antes que falaram, e é em dominó. O meu professor despertou-me, e por eu ter despertado, eu já perdi a conta, e digo isto mesmo de coração, mesmo de gratidão, de amigos que já me agradeceram, porque o facto de eu ser quem eu sou e de eu falar disto também os ajudou a despertar. E aquilo que eu acho mais belo é que o facto de eu ter aceito ser quem sou, eles, ajudei-os a despertar, ou seja, porque nós vamos nos tocando uns aos outros e vamos despertando no sentido global e subindo a nossa vibração. E eles ajudam agora, muitos, uma amiga agora que me agradece muito e ela faz workshops espirituais, de corpo. Epá, e é belo, porque ela agora está a despertar outras pessoas e houve quem me ajudasse a despertar e eu agora estou a seguir esta caminhada e ajuda a despertar. É um caminho. E eu ajudei esta pessoa agora ajuda esta e esta ajuda esta. E nós muitas vezes, por ego disfarçado, eu não vou falar disso porque vão achar que eu, nananã. Mas quando nós temos esta convicção assim mais desaproximada, não no ego, no medo do que vão achar, e começa a perceber, não é ego nenhum. Quando eu sou aquilo que eu sou e eu estou a falar, eu também estou a ajudar outras pessoas que vão ajudar outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas, e eu também fui ajudada por outras pessoas que ajudaram outras pessoas, que ajudaram outras pessoas. Portanto, é um efeito dominó que é belo. E era isto que eu também queria dizer. Não tenhas medo de ser quem tu és. Não tenhas medo de falar se o sentires, porque muitas vezes eu corto muito os meus impulsos. Eu já percebi muito isso em mim. Muitas vezes vou e eu cada vez mais, se eu sentir, claro que é sem impor. Se fizer sentido, fez. Se não fizer, não fez. E é um caminho. Está tudo certo. Está tudo certo. A espiritualidade dá-nos esta conexão de saber está tudo certo. Não há um erro no universo. Nós só estamos onde temos de estar. Nós só estamos onde temos de estar. A fazer o que temos de fazer. Esta é uma lei imutável da vida. E quando nós estamos a ser quem somos e estamos a tocar noutros seres que se despertam e que ajudam outros a despertar, isto não é belo? Isto é belíssimo. Acho que é tão único, tão especial. Porque é realmente a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira casa. Para mim é sempre esta a sensação de quando medito e quando sinto que eu verdadeiramente sou e me enche de luz, da luz de Deus, a luz de Jesus, a luz dos anjos, a luz da vida, a luz da fonte divina, da inteligência divina. Aquela luz de eu verdadeiramente sou isto, esta é a minha casa. Esta é a minha casa. Tudo isto aqui na Terra, isto são ilusões. Isto só serve para aprender, para crescer, para a minha alma crescer. Mas isto são ilusões. Eu estou aqui a evoluir. E eu acredito que só o amor e a luz são reais. E quanto mais eu sou quem vim ser, mais a vida também me traz aquilo que é para mim. E é por isso que eu me sinto aqui. Mesmo com medo. Porque mesmo com muito medo, e o coração a palpitar muito.
Parece às vezes que isto vai explodir de tanto que é o nervosismo inicial, mas é porque eu sei que de alguma maneira, se eu estou a ser guiada a isto, é porque também vai haver pessoas que se vão identificar e que vai ajudar de alguma maneira, e é essa a minha missão, e é por amor, é essa a minha intenção, ajudar e inspirar. E porque quanto mais eu também me coloco naquilo que é para mim e sou aquilo que verdadeiramente sou, sem máscaras, sem concessões, sem atalhos, a vida também eu dou espaço, ou seja, retirando aquilo que não é para mim da minha vida, dizendo não, e essa é a minha grande aprendizagem, porque muitas vezes sei que algo não é para mim, mas eu fico agarrada, super resistente por medo do que vai acontecer. E às vezes é liberta, abre mão do que não é para ti. Porque tu dás espaço para que a vida possa trazer o que é de facto para ti. Não é do nada, mas é um caminho. E é realmente libertando o que não é para mim. E às vezes nós achamos, a vida só me traz isto, mas nós é que estamos super apegados. Super apegados àquele trabalho que não nos faz bem. Apegados àquela pessoa que não nos devolve, que não nos respeita, que não nos devolve quem nós somos. Porque está relacionado ainda com muita coisa que temos aqui a trabalhar, mas é sem dúvida abrir mão do que não é para nós, para podermos receber o que é para nós. E este foi o terceiro episódio do meu podcast Raízes Profundas. Eu estou tão feliz! E quero muito ouvir como é que foi o teu despertar espiritual. Conta-me sobre isto aqui nos comentários ou no meu Instagram, @sofianobrega_espiritual. Se sentires que esta mensagem pode ajudar alguém, partilha aqui também para ajudar um bocadinho neste crescimento. E olha, um beijo de luz e que fiques muito bem. E até o próximo episódio.